Boa noite, torcida tricolor. Estamos aqui para mais uma edição, a número 27 da Tricolores, a live dos São Paulinos. Bem, a gente não está apresentando hoje após uma vitória, mas a atuação do time foi muito boa, as perspectivas são bem melhores daqui para frente. Então, podemos dizer que o humor hoje está bem agradável, não é mesmo? Enfim, vem debater com a gente aqui. Chama a galera, compartilha, chama os amigos. Vamos falar muito sobre o São Paulo hoje. E quem vai falar comigo, como sempre, é o meu companheiro Pedro De Luna. Boa noite, Pedro. Tudo bom, AD? Boa noite, amigos da live. Bom, gostei. Tô animado, apesar do empate bastante enganoso, mas o São Paulo fez certamente uma das suas 3 melhores atuações em 2017, no momento que mais precisava, contra um adversário que era muito importante que a gente mostrasse força. E o São Paulo fez isso. Então é uma boa semana, embora por causa de uns Júnior Tavares aí, e também determinados erros aí de arbitragem, eu não esteja com a minha faixa 100% raça negra, como eu tinha prometido em caso de vitória. Bom, não tem a faixa 100% raça negra, mas esse sorriso voltou ao rosto do nosso querido Pedro, né? Finalmente, uma boa atuação do time. E o sorriso voltou também, nunca falta, né? Mas está ainda mais aberto na nossa querida Ana Cláudia Mariotto. Boa noite, Aninha. Boa noite, Dê. Boa noite, Pedro. Boa noite, galera. Sorriso nunca falta, mas é sempre bom fazer uma live depois de uma boa atuação do São Paulo, depois de ter nosso papel cumprido, o São Paulo ter feito tudo direitinho, apesar dos erros individuais, como já ressaltou o Pedro. Então vamos para mais um debate tricolor, chama os amigos, compartilha aí na sua página, vamos falar muito sobre São Paulo, tem muito assunto hoje e vamos lá. É isso aí, e bom, a gente começa obviamente falando sobre o clássico, né? Produção, pode soltar os melhores momentos para nós aí? Bom, e vamos ver os melhores momentos. Pedro, a gente tinha comentado na live anterior, inclusive eu vou fazer a meia culpa, porque eu queria que o Jusilei entrasse de titular e que o São Paulo fosse um pouco mais precavido. Só que quem saiu na verdade foi o Gomes, o Cueva entrou, como até vinha sendo treinado, como você havia pedido também, né? E o time jogou muito bem. Eu imaginava que pudesse dar espaço para o Corinthians, mas o São Paulo não deu chances. No primeiro tempo, o Corinthians praticamente não ameaçou em nada o gol do São Paulo. E o jogo, a pressão que o São Paulo exerceu na frente, tomando conta da posse de bola, sempre buscando o jogo, né? Também no Morumbi lotado, fez o time fazer, acho que uma das principais apresentações, pelo menos dos últimos tempos, você não acha? Sem dúvida nenhuma, e acho que o Morumbi lotado por si só por exemplo, não foi capaz de fazer a gente pressionar o Corinthians na semifinal do Paulista, né? Sim. Então houve, taticamente, uma disposição diferente. Você viu, por exemplo, o Petros, a partida que fez o Petros, e não falo pelo gol, a partida como um todo do Petros, ele foi absolutamente dominante, foi incrível, assim, jogou muito mais do que se esperava que ele pudesse jogar, foi uma grande atuação dele. Eu destacaria pelo lado do São Paulo o Petros, o Arboleda e o Lucas Prato como os grandes nomes dessa atuação, mas assim, o Cueva jogou muito bem, o Cueva jogando centralizado, como a gente dizia. Foi uma boa opção do Dorival, e o São Paulo jogou muita bola, imprensou o Corinthians no campo deles, e aí o Petros acha esse chute e eu acho que o Cássio ele pulou aí no meio do caminho, ele falou, já é campeão mesmo, deixa. Mas ele largou. Foi um chute até surpreendente, mas o que eu achei muito interessante também é que o São Paulo, o lance do gol demonstra isso, mas em outros momentos na partida o time teve paciência e conseguiu triangular, conseguiu tocar a bola. A gente sabe que a gente tá vendo agora a última chance, um pecado essa bola do Hernanes não ter entrado, mas no fim o São Paulo, no primeiro tempo todo, conseguiu construir jogadas, não teve tantas finalizações, mas teve paciência para trocar a bola, rodar a bola, bastante movimentação na frente, né? E não correu riscos, né? É muito importante dizer isso, porque o Corinthians é um time econômico, mas muito perigoso. O São Paulo simplesmente não correu riscos e teve chances
A gente viu 3 oportunidades aí com o Hernanes. Mais uma bela defesa agora do Cássio, né? Cássio, e aí a falta do Hernanes, aí o Cássio se embanana. Mas assim, o São Paulo criou, não foram muitas chances, porque um jogo dessa magnitude, dessa importância, com esse grau de nervosismo, é muito difícil que você tenha 10 chances de gol, mas o São Paulo teve suas 5, 6 chances e foi bem, foi muito imponente dentro da partida até esse lance aí. Esse lance, né, Aninha? Que o mundo virou. Um vacilo do Júnior Tavares terrível que a gente estava vendo os melhores momentos. Antes desse lance que vai sair o gol do Corinthians, só uma finalização com um pouco mais de perigo no segundo tempo. O primeiro tempo praticamente também não teve susto algum. E um jogo que era controlado, que o São Paulo não sofria defensivamente, como a gente comentou aqui, como o Pedro muito bem falou, a gente acabou entregando esse gol de empate. A gente sofreu do que a gente sofreu o campeonato inteiro, que é o erro individual. Porque, desculpa, ali não era um momento dele tentar dominar a bola, dele tentar fazer nada. Sabe o que é o São Paulo, sabe a situação que tá. Mesmo se fosse o Corinthians ganhando o jogo, achando que é líder, é hora de dar chutão na bola, de tirar, de falar foda-se, sabe? A gente consegue dominar isso. Não fazer aquilo. Até porque não é o jogador mais habilidoso do mundo que consegue fazer isso. Então, assim, o Júnior entregou. A derrota tem sim os pesos. O empate tem sim pesos da arbitragem, mas o Júnior entregou de um jeito absurdo. Não era, é muito na conta dele. Se ele tivesse chutado essa bola pra fora, não teria desenrolado toda aquela jogada que culminou no erro. Era capaz do São Paulo ter conseguido. A gente não sabe o que vai acontecer, mas era um momento que o São Paulo estava muito bem no jogo. Acho que se não fosse um erro, dificilmente a gente tomaria o gol, né? Exato. Podemos estar errados, mas enfim, acabou que aconteceu o empate, né, Pedro? Acho que Júnior foi juvenil, né? E assim, o São Paulo jogou, dava para perceber isso na atmosfera do jogo. Acho que os amigos que foram ao estádio, que lotaram o Morumbi, devem ter percebido isso. O São Paulo jogou no seu limite da concentração, jogou muito sério, jogou muito concentrado o jogo inteiro. E em um lance que você bobeia, e assim, faltam 10 minutos, é um clássico, independente de qualquer coisa, é um clássico. Seu time está ganhando de 1-0, na situação em que ele está, jogando contra o líder do campeonato, uma bola daquelas, você tem toda aquela lateral para você dar um bicão e afastar o perigo dali. Realmente é muito difícil da gente entender o que passou na cabeça do Júnior Tavares. Eu não sou ninguém para acusar ele de displicência, mas assim, é um erro gravíssimo que nos custou o jogo, porque é um jogo que o São Paulo, obviamente, se um ET caísse na terra, sem saber da situação dos dois times, e você falasse para ele, olha, um time tá lutando para não cair, tá na zona de rebaixamento, e o outro tá lá em cima no campeonato, ele olharia e ele falaria, bom, o time de branco é o que tá lá em cima, o time de preto é o que tá lutando para não cair. Isso foi o que a gente viu ao longo dos 90 minutos. Não é demérito ao Corinthians, que até jogou completo, embora no primeiro tempo tenha jogado com 10 jogadores, já que o Jadson foi colocado no bolso pelo Éder Militão, até saiu, né? Teve uma atuação pavorosa o Jadson. Sim. Mas o São Paulo se impôs. Mérito do São Paulo a grande atuação que ele teve. O Wesley Hart está comentando aqui que, enfim, vimos uma evolução taticamente, coletivamente e individualmente no São Paulo. E o Matheus Vigatti está destacando o Cueva, comentando que na hora de acelerar o jogo, ele acelerou e na hora de acalmar, ele acalmou. Foi um monstro dentro de campo. Sim, o Cueva que, inclusive, teve uma polêmica no segundo tempo quando ele foi substituído, muita gente reclamou, mas ele estava muito cansado, desgastado, ele mesmo não estava aguentando mais, pediu para ser substituído. Aí a gente vai entrar no mérito das substituições que foram feitas depois. Foram as opções que o Dorival teve. Por exemplo, você perguntou do Cueva, mas já podemos entrar direto
no Denilson, né, que substituiu o Lucas Fernandes. Olha, a galera que não tá muito contente com o Denilson. Será não, hein? Que tá a gente até, inclusive, o nosso embora. amigo Thiago aqui, que tá nos bastidores, ele que é o único que gostou da entrada do Denilson, tá aqui xingando a gente porque a gente tá falando mal, mas a verdade é que o Denilson não foi bem no jogo. A Thaís tá até comentando aqui que preferia o Cueva cansado do que o Denilson. Era pra ter colocado o Tomás, pelo menos. Então, Pedro, eu queria saber, o Lucas Fernandes não tava rendendo mais. Acho que uma outra opção, acho que a ideia do Dorival foi também recompor a marcação, porque o Denilson volta mais, só que a gente percebeu que nem a marcação foi bem feita no lance do gol. O Denilson tenta dar um bote bizonho, tenta afastar e fura, passa lotado e a bola sobra pro Cleison fazer o gol. Quem você teria colocado no lugar do Lucas Fernandes? E completo com outra pergunta, já no lugar do Cueva você também teria pensado no Jusilei? Bom, primeiro que foi aos 20 minutos do segundo tempo, o Lucas Fernandes não tinha mais condições de continuar, e aí o Dorival chama o Denilson. A opção natural ali, eu acho que seria um jogador que não estava no banco, que era o Marcinho. Então, assim, naquela situação, naquele contexto do jogo, eu sempre penso, bom, é mais fácil falar depois que aconteceu, né? Mas eu não colocaria o Denilson, porque até hoje ele não deu nenhuma única amostra de ser o jogador indicado para aguentar essa bronca ali. Eu teria optado, eu acho que pelo Tomás, para jogar aberto pelo lado direito, porque é um jogador que consegue segurar a bola, que o São Paulo chamou a pressão do Corinthians para cima. De repente passou a ter só um jogador com capacidade de passe, de raciocínio, que era o Hernanes, que estava morto. Então, acho que eu não concordo com a entrada do Denilson. Um ciscador, jogou realmente muito mal, mas a gente não foi por isso que nós empatamos o jogo. Teve até uma agora chance no pé dele que ele chutou para longe, né? Uma boa entrada da área, que poderia ter sido melhor. Numa escorada, na verdade, né? E agora, a entrada do Jusilei no lugar do Cueva aos 30 minutos, eu concordo, porque não havia outro meio-campista capaz de jogar centralizado do peso do Jusilei ali no banco. O Jusilei é um jogador que naquele momento você olha para o banco e para jogar no miolo do campo ali, teria que ser ele. Ele inclusive entrou muito bem no jogo. Mas assim, você não pode reinventar o Jusilei e fazer com que ele tenha as mesmas características do Cueva. Ele é outro tipo de jogador, ele exerce outra função, e ele exerceu bem essa função e quase fez um gol, inclusive, lá no último lance que o Cássio salva a cabeçada do Jusilei. Eu acho que o Jusilei poderia ter... A entrada dele, eu concordo também com a entrada do Jusilei, mas se o Tomás tivesse entrado ao invés do Denilson, né, naquele momento, eu acho que inclusive teria ajudado, porque teria mais um sopro técnico, né, no time, como você disse, com mais capacidade de passe. Acho que o São Paulo perdeu um pouco nisso, então, mas nada contra a entrada do Jusilei. Agora a gente vai falar sobre as polêmicas, que não foram poucas. Então, em primeiro lugar, a gente tem alguns lances separados. A gente só não tem o lance do pênalti, que passou nos melhores momentos. Eu queria perguntar para vocês antes de chamar os outros lances. Para vocês, que a bola pega na mão do Pablo depois de uma jogada com o Cueva, a bola espirra, bate no peito do Pablo e depois na mão. Foi um pouco antes do São Paulo marcar o gol. Aninha, você teria marcado pênalti naquele lance? Eu acho que não. Teria deixado rolar, porque eu também estava em condições de continuar a jogada, então acho que eu não teria marcado naquele lance. Pedro? Não teria, porque é um lance em que o jogador não tem mínimo tempo de reflexo, nem de pensar ali. A bola realmente resvalou no braço dele como uma extensão do corpo. Não tem... Acho que a gente tem que ser justo para os dois lados e não acho que foi pênalti. Eu concordo, para mim também não foi... Eu acho um polêmico, muitos juízes marcam, mas a bola pega no peito dele, na costela, e é muito rápida, pega no braço. Se fosse um lance na área do São Paulo, eu com certeza ia reclamar muito se alguém tivesse marcado o pênalti. Então temos que ser justos, para mim também não houve pênalti nesse lance. Agora eu vou pedir para chamar o primeiro lance que a gente tem aqui, que é o recuo de bola
do Pablo, né, cara envolvido também numa disputa com o Marcos Guilherme, já no segundo tempo. Aí vocês vão ver um recuo que eu já vou começar falando, para mim, claríssimo recuo. Ele ganha a frente do Marcos Guilherme, o recurso que ele tinha era voltar a bola pro Cássio, ganhou a frente e dá o toque virando o pé na direção do Cássio. E olhando pro Cássio. Ele olhando, né? ele não é um toque para afastar, ele vira o pé, ele dá uma olhada pro Cássio e vira o pé pra recuar essa bola pra ele, né? Esse foi demais. Então, Aninha, pra mim, não sei. Esse não tem discussão. Pedro? Pra mim é um lance, assim, qualquer um de nós que, né, jogamos bola, você sabe que isso, o erro não é do Pablo, o erro é do Cássio, né? Que pega essa bola. Ele tem todo o espaço do mundo pra dominar ou espanar de primeira e ele corre esse risco Exatamente. absurdo. E aí seria uma falta em 2 lances na linha da pequena área, que seria na linha... perigoso, até a frente da linha da pequena área. Você tendo um batedor como o Hernanes, era uma chance assim, de gol bem considerável, né? É um erro bastante importante, eu achei. A gente diz que não é... Claro, você não sabe se vai ser gol ou não, mas é um lance que tem todas as condições de fazer o gol. E eu tava na arquibancada laranja, bem atrás do gol. Na hora que aconteceu isso, era tão óbvio que eu não conseguia acreditar do árbitro não ter marcado esse lance. Sim. Então, um erro gravíssimo, porque tinha o bandeira aberto do outro lado, ele poderia muito bem ter indicado pro árbitro também, ou aquele cara que fica no fundo, que não serve pra nada, né? O Aspone, né? Eu estava na arquibancada azul e a única coisa que me veio à mente que pudesse não caracterizar um recuo seria que o Marcos Guilherme teria resvalado na bola, porque só isso poderia não, assim, mas realmente não foi nenhuma bola tão... A gente vê que o Pablo tá uma frente do Marcos Guilherme já o Eric empurra, Ribeiro tá comentando aqui que ele tava na amarela superior e de frente para esse lance, ao vivo foi nítido o recuo. Foi nítido, esse aí não tem desculpa para não ter marcado. Agora, o próximo lance é para mim um dos mais absurdos também. A gente vai chamar o gol anulado do São Paulo, gol que foi a cabeçada do Militão, que... Pasmem, o juiz deu falta do Prato no Cássio. A gente vai observar, né, ou tem outros ângulos melhores, que quando parte o cruzamento, o Prato fica o tempo todo parado. E o único momento em que ele tem algum deslocamento, vocês vão observar agora, o Balbuena empurra ele. O Balbuena, ou o braço, vocês vão ver agora, o braço do Balbuena no Prato. Ele que empurrou esse leve desvio que o Prato tem pra tombar com o Cássio. Parece que era uma coisa acordada já. Nossa, então, ele parado não se moveu em algum momento. Agora me diz, como que o seu jogador que é empurrado e foi ainda um desvio muito leve, mesmo se isso fosse um deslocamento só do Prato mesmo, jamais justificaria uma falta, porque o Cássio saiu da área dele e atropelou o Prato. Então... É como se você estivesse dirigindo e tivesse um poste. E você vai e bate no poste e a culpa é do poste. A culpa é do poste, exatamente. E assim, mas esse é um lance realmente de trapalhões. Teve lances diversos de trapalhões ao longo da partida. Olha o que o Cássio faz. E o Danilo Amaral tá aqui ressaltando que o Bandeirinha tava em cima do lance também, tinha visão ampla. Eu ia comentar isso agora. Dava pra finalizar. O Bandeira, a gente tem naquela outro ângulo, mostra o Bandeira de frente com todo o ângulo favorável a ele para ver que o Prato tava parado. Ele poderia ter avisado o árbitro se o árbitro tivesse marcado, já que tá na moda, né? A gente vê sempre voltando lances, olha aí o Bandeira na parte inferior do vídeo. Como teve no jogo do Vasco, o Sandro Meirahit voltou um pênalti mal marcado. Acho que ele poderia ter informado que não houve falta nesse lance. O nome disso, dessa infração, é perigo de gol, o famoso perigo de gol. E ontem o Muralha, na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, goleiro do Flamengo, Muralha, teve uma saída exatamente igual, uma homenagem, um cosplay de Cássio. Foi até tocante, eu gostei muito da homenagem do Muralha, mas ela não resultou em gol. Talvez se resultasse o juiz anularia, né? Pois é. E a gente ressalta que nesse momento a partida estava 1-0, o São Paulo, como a gente já falou aqui, teve total controle do jogo, quase não sofreu. Se faz 2-0 e obrigar o Corinthians a sair ainda mais, tendo contra-ataque, então eu acho que não só garantir a vitória, a chance de construir um placar ainda maior era bem considerável, né? Com 13 minutos do segundo tempo. Isso. Esse lance. E esse é um erro capital, decisivo. Não há como
dizer, não, a gente não sabe como seria. Não, foi um gol feito, literalmente ele foi feito, e o juiz encontrou uma falta, enfim, paciência. A gente tem ainda, produção, a gente tem o lance do pisão do Maicon no Petrus, por favor, que aconteceu, vamos lá, o Petrus caiu, sofreu a falta, e o Maicon pisa no braço do Petrus. E ainda faz uma cara de como se ele tivesse sofrido uma falta. Ele tava vendo o Petrus lá embaixo dele e pisa e fica com o pé por um certo tempo no braço do Petrus, né? Então, acho que no mínimo uma jogada para cartão. E o Maicon tinha cartão já nessa altura do jogo? Tinha cartão, né? Tava amarelado. A questão é a seguinte, na minha opinião, né? Na minha interpretação, não foi um pisão intencional, tanto que ele não pisa com o pé inteiro, o pé dele está inclinado, senão ele afundaria a sola mesmo. Mas no primeiro tempo, o Lucas Fernandes recebeu um cartão amarelo por um pisão acidental também, né? E nesse lance o Maicon, se o juiz aplica o mesmo critério, o Maicon seria expulso. Repito, não achei, na minha opinião, intencional, mas é um erro de critério, é uma diferença de aplicação de critérios, porque parece que para valer um vermelho precisa ser mais do que um segundo amarelo. Aninha, sua opinião? Tô com o Pedro também. O Lucas Fernandes já tinha tomado um cartão exatamente por isso. Estão aqui alertando de novo que o Bandeirinha tinha visão da jogada, estava acompanhando de perto. Então é complicado, né? A gente não tem outra coisa além de meter a mão na gente, porque... Sim, inclusive, pra mim, ele deveria ter recebido o cartão e ter sido expulso também. O Petrus falou sobre isso, sobre a arbitragem no geral, depois do jogo, né? Antes da gente soltar a declaração do Petrus, ainda teve outro lance que foi o do Júnior Tavares, a gente vai colocar aí na tela. A gente precisa mesmo ver isso. Eu não seria tão... tristeza, né? Eu já vou começar falando que pra mim, a gente tem... Todo mundo questiona, mas essa mão do Rodriguinho, pra mim ele praticamente dá como se fosse uma passada de mão bem leve. Eu acho que sinceramente não foi uma puxada que derrubou o Júnior Tavares. Pra mim não foi falta, Aninha. Eu tenho dúvida também. Eu acho que o Júnior estava mais desequilibrado e acabou terminando de se desequilibrar nesse lance do que ser puxado. E não adianta, né? Eu acho que não pode tentar... Ele foi tentar fazer demais. Ele perdeu o equilíbrio na tentativa de proteger a bola. Eu acho que se a gente for considerar isso falta, o futebol é cheio de contatos assim, direto na área. Pra mim não foi, Pedro, pra você. Também não consegui enxergar a falta. Acho que se o juiz fosse extremamente rigoroso, ele poderia aplicar, mas eu realmente não vi. Achei um erro, tá na conta do Júnior Tavares mesmo, e gostaria de destacar a postura corporal e a elegância do quinto árbitro, sei lá, do auxiliar de linha, ao desviar para o Júnior Tavares cair igual uma fruta madura. Wesley Hard está comentando aqui que foi falta sim, falta de técnica e falta de vergonha na cara do Tavares. Concordo mais com ele do que... O Júnior Tavares, a gente já falou um pouco sobre ele, mas haviam outros erros como esse, algumas até displicentes, tinham tirado ele do time, numa sequência em que ele foi diretamente responsável por muitos gols que o São Paulo levou há algum tempo, né, quando ele perdeu a titularidade. Então, nesse aí, sinceramente, a gente entende que o São Paulo foi prejudicado demais nos lances do recuo de bola, do gol anulado e também do lance que o Maicon poderia ter sido expulso, né? 3 lances muito importantes. O gol é um lance capital, a expulsão também seria, mas acho que o pior de todos foi o lance do gol. E desculpa, só assim, lá no estádio eu preciso confessar que até a 10ª geração da família Tavares foi lembrada com muito pouco carinho por mim e por amigos, porque eu me desesperei, assim, foi um claro lance de você ver a vitória escapando pelos seus dedos e tal. E eu ainda estou muito bronqueado com o Júnior Tavares, como eu acredito que
98% da torcida São Paulina. Mas, assim, meio que a voz da razão me diz, olha, a gente não pode queimar o cara de vez por causa disso. É um jogador talentoso de 20, 21 anos, talentoso mesmo. Ele já demonstrou muita qualidade e muita utilidade em diversas partidas. Mas que ele aprenda bem com esse erro. Só que assim, eu espero que nós não queimemos mais um jogador por conta de um jogo, uma falha. O São Paulo é duro produzir bons jogadores da base, bons laterais, e eles permanecerem e servirem ao clube por longos tempos. E eu espero que seja o caso do Júnior Tavares e que no futuro a gente lembre até com certa graça dessa pataquada bizarra, digna de Didi, Dedé, Mussum e Zacarias, do nosso querido Tavares. Só sobre grandes laterais, o Alan Amorim puxou uma campanha aqui, tem gente aderindo já, que é volta Reinaldo. Estão pedindo Reinaldo de volta por essa situação. Eu nunca quis Reinaldo fora, só digo isso, sempre fui cornetadíssimo por isso, mas o Reinaldo é um jogador vítima da soberania. Certo. Bom, agora sim a gente vai soltar a declaração do Petros sobre a arbitragem no jogo do último domingo. Expulsão, gol, mal anulado. Expulsão porque o Maicon pisou no meu braço e já tinha cartão amarelo, não importa se é sem querer. Falta no Júnior Tavares e recuo para o Cássio. Lances capitais que definiram a partida. Petros, a gente não estava no gramado, tá? Então eu queria perguntar se foi verdadeiro uma declaração que você teria dado, que você jogou no Corinthians e sabe como as coisas funcionam. O que foi isso? Só explicar pra gente, por favor. Vou falar pra vocês, eu não sou de mandar recado, tá? Eu não sou de mandar recado. Tô falando pra vocês, foram 4 lances capitais que decidiram o jogo. Essa declaração você deu e não quis dizer nada. O que eu falei é o seguinte, foram 4 lances capitais que decidiram o jogo. Isso é o que eu tenho pra falar. Bom, a gente viu aí, o repórter questiona inclusive o Petros de que ele teria dito que já joguei lá, sei como é. O Petros disse que ele não é cara de mandar recado e falou que o que ele tinha para dizer era que foram 4 lances capitais que decidiram o jogo, né? Acho que a gente aqui, não sei se 4, mas pelo menos 3 foram, né? Foram, então. E assim, acho extremamente maçante falar de polêmicas de arbitragem, etc. Mas assim, a gente não pode negar, esse jogo teve uma interferência muito clara, o resultado por conta da muito ruim mesmo a arbitragem. E só que, bom, o dia que a arbitragem nos beneficiar, isso eventualmente vai acontecer, nós também teremos a dignidade de dizer. Só que nesse jogo, a arbitragem, assim, em todos os lances minimamente duvidosos, ela foi contrária ao time de 3 cores. E só para completar, antes da gente chamar a primeira rodada de salves, que está demorando um pouco, né? Mas hoje tem muito assunto. A gente, inclusive, como você disse, Pedro, a gente não só vai comentar, como a gente já comentou em outras oportunidades, depois do empate contra o Sport, na Ilha do Retiro, que teve 2 pênaltis não marcados para o Sport, que foram claros, a gente falou aqui, então a gente não tem problema em admitir. Se quando a arbitragem nos prejudica, a gente comenta e reclama, como estamos fazendo hoje. Quando a arbitragem nos favorecer, a gente também vai falar. Bom, Aninha, agora sim, primeira rodada de salve pra galera. Tem salve pra Nandinha, minha linda, que tá me assistindo lá com a G, pro Ricardo Tomé, pro Wesley Hard, pro Elton Mendes, pro Matheus Vigatti, pro Wilson Puga, pro José Carlos Bernardo, pra Luciene Coutinho, pro Rafael Alvarenga, pro Jailton Santos, pro Danilo Amaral do Instagram Ligados no _SPFC, pro Leandro Araújo de Hortolândia, pro Ale Nunes, pro Adriano Firmando e pro Anderson Mota. Valeu, galera. Continuem pedindo salves, mandando perguntas. Vem debater com a gente que a gente vai lendo assim que possível. Eu já tava estranhando que o Adriano Firmano, nosso mano da Independente, não tinha mandado salve, mas aí a Aninha falou o nome dele. Isso aí, Adriano, Elton Mendes, são Adriano. Os caras que estão sempre com a gente aqui, né? Sim, sim. É isso aí. Bom, o Petros, que fez o gol do São Paulo, que estava comentando sobre essa polêmica, o gol que ele marcou foi o de número 2000 do São Paulo em campeonatos brasileiros. O time que mais fez gols nas edições do Brasileirão.
E só uma curiosidade, a gente foi um belo gol, inclusive, um chute que cruzou toda a área, até foi o José Silvério no rádio narrou como um golaço do Petrus, e eu acho que foi muito bonito mesmo. Mas a gente lembrar do gol número 1000 do São Paulo marcado em campeonatos brasileiros, foi do Rogério Ceni de falta no empate contra o Internacional em 2000, então acho que é uma data legal pra gente lembrar disso também. Sim, São Paulo, que é a equipe que mais marcou gols nas edições de Brasileirão. Bom, se a gente está falando de uma coisa boa, que é o gol de número 2000, agora a gente tem que partir para as partes chatas. É mais polêmica, mas é polêmica envolvendo a direção do São Paulo, mais precisamente o presidente Leco, né? Para começar essa sequência, que depois tem outras polêmicas envolvendo nossa diretoria, infelizmente. O Leco deu uma entrevista no sábado, antes do jogo do Clássico, assim, um timing perfeito, né? Até acho que o Pedro vai concordar comigo. Entre outras coisas, ele cita que a imagem do Rogério Ceni ficou um pouco embaçada, um pouco arranhada, né? Dizia que ele tinha conhecimento de que 70% da torcida não estava satisfeita, enfim, coisas que não eram necessárias, acho que ainda mais um dia antes do Clássico. Então, antes da gente falar sobre a outra polêmica envolvendo ele, que foi a suposta agressão após o jogo contra o Corinthians, eu queria que você comentasse um pouquinho sobre as declarações do Leco, Pedro. Foi mais uma entrevista trágica do nosso querido presidente, né? Escolheu o timing absolutamente mais, talvez que denote que assim, na véspera de um clássico, dessa importância, nesse momento de São Paulo, parece que o Leco realmente está preocupado só em se salvar a própria pele, né? E vai lá cornetar o Cueva, que fazia 30 anos e meio que não jogava bem, aí joga muito contra o Vitória e vai lá e mete a corneta no jogador. Se exime absolutamente de culpa, transfere novamente, como se já não tivesse feito isso antes, 100% da responsabilidade para o Rogério Ceni, entra numa briga uma troca de farpas que me parece difícil de acreditar que um senhor de 79, 80 anos vá agir como um adolescente de 15, 16 anos, né? Algo completamente pueril da parte do Leco, que faz uma gestão tenebrosa, e quanto mais ele se afasta da culpa, mais fica claro que ele assim, da onde que ele tirou esse dado? Eu tenho conhecimento de que 70% da torcida está insatisfeita, porque eu acho que está certo, 70% da torcida estava insatisfeita com o trabalho realizado, com o desempenho da equipe, mas isso não é só do Rogério Ceni. Quando você está falando do trabalho de um treinador, você está falando de um elenco montado, etc., de um desmanche que depois foi feito, logo depois que o Rogério saiu, etc., você está acima nessa cadeia, você tem uma hierarquia, você tem que assumir essa responsabilidade. E o Leco, a cada uma das raras entrevistas que ele dá, e todas pavorosas, ele foge dessa responsabilidade óbvia que ele tem, óbvia. É muito indigno para alguém que eu tinha na mais alta conta até abril, como eu achava, assim, que deveria ser o presidente eleito de São Paulo, como de fato foi. Mas a gestão dele é catastrófica. Só perde para Duaidar, nas piores que eu vi na minha vida, nos 29 anos de vida no São Paulo. Eu concordo com você, Pedro. Também me decepcionei bastante. E um comentário: quem é o Leco para dizer que a imagem do Rogério Ceni ficou arranhada no São Paulo? O trabalho fraco do Rogério como treinador não diminui, não toca em nada a figura dele no clube como um mito, como um jogador histórico, como o maior ídolo da história do clube. Isso, as reações dos torcedores depois da própria demissão do Rogério, que por pior que tivesse sido o trabalho dele, foi defendido por muita gente por conta da figura dele. Então o peso que ele tem jamais vai ser arranhado, embaçado, não tem nada disso. O Leco deveria ficar quieto nesse momento, né? Falando muita besteira. Outro assunto que surgiu depois do jogo contra o Corinthians foi que o conselheiro Pedro Mauad registrou um boletim de ocorrência porque supostamente ele teria sido agredido pelo Leco. Ele relata que teve ofensas, né? Quando o Leco foi cumprimentar ele, ou vice-versa. Enfim, isso aí a gente não consegue saber.
a palavra de um contra a palavra do outro, então, mas fica mais registro, né? Mas só assim, eu me lembro. Bom, vamos nos lembrar que tivemos o famoso safanão, o murro de Ataíde Gil Guerreiro em Carlos Miguel Castex Aidar em 2015, né? Que, inclusive, por mais pacíficos que sejam, muitos dos torcedores se consideraram representados ali por aquele pequeno acerto de contas. E agora, esse tipo de coisa que na minha adolescência era comum de você ver no Mesa Redonda sobre os conselheiros do Palmeiras, os pró-Mustafa e os contra-Mustafa. E para quem diz que São Paulo está, ironicamente diz, né, se palmeirizando, esse tipo de acontecimento vem a calhar. Só para a galera se sintonizar também, essa briga entre Leco e o Mauad já vem desde o começo do ano, quando o Mauad encontrou o Leco e o Ataíde em um restaurante, tirou uma foto e postou no Facebook dele, perguntando o que será que estava acontecendo naquela mesa, e o Leco entrou com uma representação contra o Mauad no Conselho Deliberativo do São Paulo, falando que denegriu a imagem dele, que ele estava apenas conversando com um amigo. Então já é uma briga de senhores que vem de um certo tempo no São Paulo já. Muito bem lembrado pela Aninha. E antes da gente eu chamar uma rodada de salve, só que tem outra polêmica que a gente já coloca nesse mesmo momento. Novas suspeitas de corrupção no clube. Essa semana surgiu a notícia de que o Vinícius Pinotti depositou R$ 9.100 fez 15 pagamentos de R$ 9.100 entre março de 2016 e abril de 2017 para o Alan Zimmerman, aquele envolvido no escândalo de corrupção dos shows do YouTube, que teria desviando os ingressos. Então foi demitido por conta disso, né? Foi demitido por justa causa. E o Pinotti disse que estava ajudando um amigo que na época precisava pagar a cirurgia do pai, ajudar a pagar a escola da filha. E que ele fez esses pagamentos, mas esses pagamentos foram disfarçados com notas que apontavam outras coisas. Ele admitiu isso, né, o Pinotti. Na realidade é uma... mais incrível. Eles não conseguiram acertar a mentira também, porque o Pinotti fala que foi uma ajuda, mas o advogado fala que não, que ele prestou serviços apenas, é o que ele faz de consultoria de marketing. O advogado do Zimmerman, né, falou que é isso. E eu também não sei que faculdade a filha dele faz, que cirurgia o pai dele faz, porque na época ele estava recebendo um salário de R$ 35 mil, então precisou de mais R$ 9.100 por mês para poder inteirar. Então acho que a faculdade da filha dele tá um pouquinho cara, né? E eu acho nobre da parte do nosso diretor de futebol que ele estava ajudando na saúde e na educação desse país, pagando uma cirurgia cardíaca e a faculdade, né, o ensino superior da filha do nosso não menos nobre Alan Zimmerman. Muito legal e interessante que isso tenha vindo à luz agora. Assim, tem uma série de acontecimentos rolando na política do São Paulo que assim, a chapa do Pinotti está começando a ser esquentada. Alguém está ligando o fogo, o fósforo ali, né? E eu acho que uma das coisas mais incríveis é o Pinotti admitir isso e achar normal. Na verdade, o que ele acha normal é as pessoas se surpreenderem com isso, como se eu fiz alguma coisa de errado. Bom, inclusive, acho que esse pagamento pro Zimmerman, fora o salário dele, fora esses pagamentos, não estava sendo suficiente, porque ele teve que desviar dinheiro dos shows no Morumbi, então realmente não... Tá gastando demais, difícil. Hein? Precisa ir naquele carinha do Fantástico lá, que ajuda na saúde financeira, porque, né, com tudo isso não tá dando jeito, vai saber. A gente precisa ficar muito atento a isso, porque o que foi desastroso e terrível na gestão Aidar foram os escândalos de corrupção. Independente dos níveis, a gente não quer ver corrupção, a gente acreditou que essa gestão seria diferente, então, pelo amor de Deus, né? A gente tem que investigar muito bem tudo que acontece lá e olho no Pinotti. Só um porém, né? Um dos motes da campanha do Leco, além do novo estatuto
que era sobre profissionalização e modernização da gestão esportiva do São Paulo, algo que obviamente não é cumprido, né, já que são velhos conselheiros e homens influentes da política do São Paulo de carreira que ocupam a diretoria executiva, não são profissionais de mercado, como ele diz. Mas outro dos motes era sobre a transparência. E você ter o Pinotti admitindo, não, eu doei, mas eu ajudei, mas assim, nem a versão dele não é a mesma do advogado do Alan Zimmermann, e aí a justificativa dos 9.100 mensais não bate, não sei o que, e isso, por que vocês estão espantados? Assim, talvez porque isso não seja sinônimo de transparência, é só isso. E transparência que o Leco reforçou nessa entrevista que ele deu no sábado, né? Ele reforçou que a gestão dele é transparente. Bom, não é tanto que a gente tem visto. Bom, Aninha, pode dar mais uma rodada de salve para os nossos queridos amigos que estão nos acompanhando? Claro! Para Andréia Gomes, querida, que participava da live aqui com a gente, tá elogiando o nosso novo cenário, tá chique demais esse negócio, os meninos sentados assim com a perninha combinando, tá muito lindo mesmo. O Igor Sanches, o Walter Bellini, o Rafael Martins, o Genival Lima, minha tia Veri, um beijo, o Márcio Gandolfo, o Kaique Silva e o Eduardo Virgílio. É isso aí, galera, valeu, um grande beijo pra Deia, que sempre ajudou muito a gente aqui, querida. Bom, agora o próximo assunto também é algo negativo com relação ao São Paulo, que diz que o São Paulo caiu para o 4º lugar no ranking nacional de valor de marca. A produção tem uma artezinha para soltar aí pra gente, que a gente vai conseguir acompanhar bem isso aí. Os valores das marcas dos clubes brasileiros. A gente vê que o Flamengo, o Corinthians e o Palmeiras estão na nossa frente. E dos 5 maiores clubes, o São Paulo foi o que mais perdeu em marca. Então, até tem um dado que é triste, né? Em 2010, o São Paulo era a 2ª marca mais valiosa, só perdia para o Flamengo. E como o São Paulo tem uma torcida muito inferior à do Corinthians e também a do Flamengo, por exemplo, em números absolutos, isso era um indicativo de que o São Paulo, além daquela época o São Paulo mandar melhor no marketing, o torcedor do São Paulo consumia mais. E, Pedro, claro que nesses últimos anos de más administrações, o time futebolisticamente tem ido mal. Isso também impacta, né, na vontade do torcedor consumir, enfim. E também no interesse das empresas patrocinarem. A gente tem visto a dificuldade que o São Paulo tem para conseguir patrocinador, para conseguir bons valores, né? Ah, sim. As coisas não acontecem sozinhas, né? Elas estão atreladas, é como uma cadeia, assim. E você vê o valor de marca do São Paulo, me espantaria se ele tivesse subido nesses últimos anos. E enfim, acho que essa sequência de notícias que estamos comentando, ela já denota muito bem o porquê de desaguar nisso aí. Não tem grandes segredos. O São Paulo vem sendo maltratado e mal administrado há muito tempo. Não à toa ele é mal visto e é menos consumido, se você pensar no clube como um produto. Pois é. Infelizmente é algo que vem acontecendo. Eu não sei, a gente espera que num futuro próximo isso possa mudar e o valor de marca, não só o valor de marca, acho que isso sobe junto com a melhora do time, né? Aninha, agora a gente vai falar de um assunto melhor, né? Vamos falar da garotada, pra dar uma limpada aqui no ambiente. Carregou, a gente começou bem falando da forma como o time jogou, aí já veio polêmica de arbitragem, todas essas mazelas envolvendo Leco, Pinotti, agora a marca do São Paulo que está desvalorizada, mas o time do São Paulo Sub-20 empatou com o Curitiba por 0-0 fora de casa pela semifinal do Brasileirão Sub-20. E olha que foi um empate que o São Paulo conseguiu sem o Brenner, o Rodrigo Nestor e o Everson, jogadores importantes que estão na seleção Sub-20, né, Aninha? Então, o Brenner está na Sub-17, né? Isso, na Sub-17. Na Sub-17. O Nino é um fenômeno. Desfalcado, conseguimos esse empate por 0-0 lá. E
Dia 3 de outubro agora já tem o jogo de volta no Morumbi. Quem puder ir, vá. Sempre bom acompanhar esses meninos. Eles estão jogando uma bola que vocês precisam ver. Quem não consegue acompanhar, na ESPN sempre passa também os jogos. Tá muito bom. E se o São Paulo passar dessa fase, ele pode pegar o Atlético Paranaense ou o Cruzeiro nas finais, que é o que está se encaminhando, porque o São Paulo tem jogado muito bem, e a gente acredita e vai apoiar os meninos e torcer para que isso aconteça, né? É isso mesmo. Pedro, eu acho que a base do São Paulo sempre tem ótimos desempenhos, né? Mas eu acho que é interessante para a galera acompanhar também, não só como o time está indo longe, o desempenho do time, mas ver quais que são qual que é a garotada que pode figurar aí no São Paulo nos próximos, de repente na próxima temporada já. Sem dúvida nenhuma. Eu acho que nós temos essa perspectiva de alguns jogadores subirem para os próximos tempos, né? E o time jogando sem 3 dos seus maiores destaques, embora eles estejam abaixo dessa categoria, né? Eles ainda sejam sub-17, mas já figuram no sub-20. O Everson, lateral esquerdo, o Rodrigo Nestor, que é um meio-campista, eu aposto nesse garoto. E Brenner, um moleque zica, né? Artilheiraço, que vai fazer, dizem, com que Gabriel Jesus seja um nome muito pouco lembrado lá pelos idos de 2022. E vale a pena acompanhar a molecada. O trabalho de base do São Paulo é algo que nem mesmo essas gestões conseguiram destruir. É muito bom e a gente fala meio brincando, meio de uma maneira pessimista, né? É bom acompanhar os meninos que vão ser vendidos logo logo. Mas não, a gente espera que não seja assim, a gente só fala isso. Esse é o pesar. Tem tanta gente boa na base e não consegue aproveitar. O bom de ter um técnico como o Dorival Júnior, exato, que investe, que acredita na base, é isso. Porque ele tem puxado muitos meninos, mesmo não jogando, eles treinam junto com o elenco principal, então... E eu acho que o Rogério mesmo já fazia isso, né? Ele já demonstrava isso mesmo antes de assumir o cargo, acompanhando em dezembro as finais dos torneios que chegamos no ano passado. E ele promoveu, por exemplo, o nosso Júnior Tavares, o Araruna. Foram jogadores que o Rogério pensou e que não tinham, especialmente o Araruna, ele não tinha perspectiva de vir direto para o profissional. Já estava há bastante tempo na base do São Paulo, mas não era apontado como uma das maiores promessas. Subiu, foi muito bem. O Júnior Tavares subiu, foi super bem. O Militão foi um pouco depois. Então o Rogério, apesar de ter 100% de responsabilidade na catástrofe que é o ano do São Paulo, segundo o Leco, obviamente, ele deixou sim um legado positivo e a gente pode percebê-lo assistindo os jogos do profissional. Pois é, então vamos ficar de olho agora essa molecada aí também, que vai ser esperamos que seja muito bem aproveitada pelo Dorival, como vocês bem disseram. Agora, Aninha, antes de chamar o próximo assunto, eu queria mais uma rodada de salve pro pessoal. Tem gente pedindo salve aí? Claro, a Thaís Fonseca, que falou que é a primeira vez que ela assiste a Tricolores e o programa é Nota 10. Muito obrigada, Thaís Fonseca. O Júnior Silva, o Cleberson Lobato, o Felipe Silva, o Anderson Lozerza, de Mairiporã, o Daniel Moura, o Cairon, da TTI de Roraima, o Giovanni Souza, o Rodinei de... esqueci esse outro nome aqui, gente. Desculpa, na próxima eu falo você. O André Félix. Isso. Tá difícil a minha letra. E se vocês são como a Thaís, que ainda não assistiram a live, começaram a assistir agora, toda quinta-feira, a partir das 20 horas, rola Tricolores aqui pelo facebook.com/tricolores.live. Chamem os amigos, a gente também tá nas redes sociais, como... Curtir a nossa página, estão me dizendo aqui. Tem também Instagram, @tricolores.live. Então segue a gente, fique por dentro, a gente sempre compartilha as notícias do Tricolor. Então, sempre bem-vindos vocês. Isso aqui só acontece por causa de vocês. É isso aí, continuem assistindo e ajudando a gente aí. E só queria mandar um beijo para minha priminha Ana Beatriz, a Bia, que tá assistindo aí pela primeira vez. Então, beijo, Bia. Bom, agora... Só que rapidinho, Dê, como já tá se aproximando do final, palpites, hein? Já estamos recebendo os palpites de vocês. Isso aí, palpites para o jogo contra o Sport, que será no Morumbi no próximo domingo às 16 horas. Bom, hoje tivemos a notícia
da rescisão de contrato do Cícero, que estava afastado desde o dia 9 de agosto. E, bom, a rescisão dele foi anunciada nessa tarde e pouco antes de começar a live, ele foi contratado pelo Grêmio, foi anunciado pelo Grêmio, vai até jogar Libertadores. Então, quem diria, né? Eu queria a gente só fazer um pequeno comentário aqui sobre essa passagem do Cícero pelo São Paulo, Pedro. Eu me lembro de um jogo de destaque dele que foi aquele contra o PSTC, que ele marcou até 3 gols, né, foi no Paraná. Mas, tirando essa partida, acho que o Cícero não caiu nas graças, né? O Cícero é um jogador, como se sabe, um xodó do Rogério, né? A gente estava falando de legados positivos do Rogério, Araruna, Júnior Tavares, o Militão, mas também houve legados como questionáveis, né? Como o Neilton, como o Cícero, como o Sidão, que agora nas últimas rodadas vem bem, mas enfim, há que se pesar tudo isso. Só que a contratação do Cícero por um jogador de 34 anos que vinha bastante mal no Fluminense, por 2 anos de empréstimo, pelos valores que veio, né, valores bastante elevados, e eu confesso que jamais entendi, e o Cícero ele deu uma lentidão ao time que foi muito notória. Não sozinho, ele não tem que levar a culpa sozinho pelos fracassos do nosso primeiro semestre. Mas foi interessante observar que ele veio inicialmente para ser um reserva de luxo. Quem ocupava aquele lugar ali no meio era a dupla, né? Você tinha na pré-temporada o Rodrigo Caio como volante, onde hoje o Petros joga, e você tinha uma dupla à frente dele, que era formada por Thiago Mendes e Cueva. Lá na Florida Cup foi assim, e o Cícero era reserva. E aí na estreia do Paulista contra o Audax, o Wellington Nem, que era um dos pontas lá na frente, se machucou, e aí o Cueva foi avançado para o ataque, e aí abriu uma brecha para o Cícero entrar na equipe, e não saiu mais, até chegar o Dorival Júnior. Pois é. E aí o Cícero caiu em desgraça, foi afastado no dia 9 de agosto, e agora a sua rescisão de contrato foi anunciada, e boa sorte para ele seguir o caminho dele no Grêmio. Próximo assunto é o nosso próximo jogo, de domingo contra o Sport. Primeiro a gente informa que já teve 18 mil ingressos vendidos, né? Então, assim, na verdade já é quinta-feira e a gente precisa acelerar para ter o Morumbi lotado mais uma vez, mas acho que vamos ter mais uma boa presença de público. Bom, o Dorival certamente vai ter que fazer uma alteração no time, né? O Júnior Tavares suspenso, a gente falou tanto sobre ele, hoje volta o Edmar para a equipe, que estava suspenso no jogo antes do jogo contra o Vitória. Bom, a volta do Edmar, você espera alguma outra mudança do Dorival, Pedro, para esse jogo entre os 11 que vão iniciar? O Denilson, né? O Denilson acho que entrou muito bem contra o Corinthians e merece ser testado como titular. É duro falar isso sem... Mas, não, o Denilson não, provavelmente, não duvide, né? Mas provavelmente não será titular. Eu não espero mais nenhuma mudança. Afinal de contas, o São Paulo fez a sua melhor apresentação no Campeonato Brasileiro. Não teria nenhuma razão para mudar. Então, não espero mudanças. Espero, inclusive, mesma pegada, mesmo tipo de jogo. E nós temos... Esse jogo precisa ganhar. Todo jogo precisa, mas assim, esse é um jogo que a gente espera que o São Paulo tenha essa mesma postura, que olhe para a camisa rubro-negra do Sport, se bem que eles devem vir com aquelas uniformes, terceiro uniforme o azul, horroroso, coisas, né? Mas enfim, olhe para o uniforme fúcsia do Sport e enxergue o Corinthians ali e entre exatamente com a mesma postura, porque se jogar daquela maneira, dificilmente não levamos 3 pontos. Finalmente dependemos só de nós para sair do Z4, né? É justamente isso que eu ia perguntar, porque a gente, com uma vitória simples, a gente com certeza sai, porque o Vitória tem 30 pontos
Então o São Paulo passa o Vitória caso venha. Desculpa, Vitória. Tem Passa 29. o Sport. Isso. 29 pontos. O Né? Vitória tem 29 e o Sport tem 30. O Sport tem 30, desculpa, eu estava me referindo ao Sport. O Sport tem 30 pontos, se o São Paulo vencer, passa, vai para 31, ultrapassa o Sport e sai da zona de rebaixamento com certeza, né? A gente acabou dando um azar, né, Aninha? Porque a Vitória venceu o Atlético Mineiro, o Bahia ganhou do Grêmio e a gente ficou em 17º, apesar de uma belíssima partida que fizemos e de um resultado que, embora a gente tenha merecido a vitória, poderia ter ganho se não fosse o erro do Júnior Tavares, se não fossem os erros de arbitragem, mas a gente considerava o empate como um resultado ok contra o Corinthians, né? Mas desde que vence o Sport agora, né? Sim, com certeza. É aquele pesar pela forma que empatamos, por isso que é triste. Mas empatar com o líder isolado do campeonato nunca é ruim também. E do jeito que foi, que jogamos tão bem durante todo o campeonato. Mas agora a gente depende só da gente. Chegou finalmente a hora que o São Paulo precisa do São Paulo. Não é mais aquela combinação mirabolante de resultado que precisa torcer para A ou B ganhar de goleada, não. A gente precisa de uma vitória. 0,5 tá sendo ótimo e vamos para cima. Precisa desse mesmo espírito, essa vontade que tá vindo desde o Vitória. Então a gente tem que acreditar na gente e fazer. Até porque último jogo no Morumbi, depois a gente tem um hiato gigante de jogos no Pacaembu. Vamos usar esse nosso artifício a favor. Na verdade, depois dessa partida contra o Sport, vão ser 5 seguidas no Pacaembu. Então, a gente já convocou, né? Vamos comparecer, 18 mil ingressos vendidos até agora, podemos pelo menos passar dos 40 mil para domingo. E se jogar com a mesma pegada que foi contra o Corinthians, acho muito difícil a gente não ganhar esse jogo, né, Pedro? Ah, não, dificílimo. Eu acho que, como a Aninha falou, nós crescemos ouvindo essa tenebrosa canção Depende de Nós. Quem já foi ou ainda é criança, quem acredita ou tem esperança ou algo assim. Mas depende de nós. O São Paulo, assim, esperamos por tanto tempo por esse momento e jogando desse jeito, empolgou, né? Tô brincando. Empolgar é coisa de palmeirense. Empolgar, né? Empolgação é perigosa. Já vimos gente aí falando em buscar Libertadores, muita calma. Não. A gente precisa sair da zona de rebaixamento, que é o único objetivo até o final do campeonato. Então, enquanto a gente não tiver pelo menos uns 6 pontos acima do Z4, Deus queira que a gente consiga atingir isso futuramente, não dá pra pensar em outra coisa, buscar, né? o G16 aí já tá ótimo. O G16 é a nossa meta nesse campeonato, das formas como as coisas se desenharam. Bom, agora, Aninha, você já pode começar a ler os palpites dos nossos amigos? Claro. Só antes aqui, mandar um beijo pro Guilherme, tricolor de 3 anos, que tá assistindo junto com o tio dele, o Dodô Nascimento, nossa live. E aqui, os palpites, a galera tá otimista. Acho que deu uma empolgada, assim, essa sequência de resultados. O Elson Custódio, o Adriano Firmano e o André Cândido estão apostando em 2-0. A Andréia Gomes e a Cris Regina estão apostando em 2-1. O Ademar Pai, o Egenésio, o Carlos Marque e o Flávio Peixoto estão apostando em 3-0. A Mila Germano está apostando em 3-1. O Igor Sanches em 4-0. O Danilo Amaral em 4-1. E o Wesley Hard chutou o pau e apostou em 8-2. Uau, esse é um chamado placar bailarino, como diria o Mauro César Pereira, né? O São Paulo, ele fez 4 em algum jogo do Brasileiro? Contra o Botafogo. Contra o Botafogo, verdade. Não, vamos que repitamos. 4 contra o Botafogo. Só que um pouco menos sofrido, né? Mantenho, por favor, né? 8-2, não precisa ser 8-7, né? Sim, 8-2 eu gostei, um placar dos anos 60, assim, enfim. Os anos 60 não foram muito bons pra gente. Mas também teve bastante assim nos anos 40, que foram anos mais dourados pro São Paulo. Bom, a gente tá chegando ao final da live, infelizmente, né? Mas já agradeço a vocês que assistiram com a gente aqui. E, bom, começo me despedindo do meu amigo Pedro De Luna. Pedro, a gente tá segunda live consecutiva que a gente já faz mais animado, com uma melhora efetiva do São Paulo, né? Se não tanto na tabela ainda, mas na postura, no modo de jogar, já mais animador. Então esperamos que esse jogo contra o Sport no Morumbi sirva para só alavancar e que esses sorrisos não saiam dos nossos rostos na próxima semana, né? Não, tô
O amigo de casa pode ter percebido, tô comendo direito, tô dormindo direito. O São Paulo vem voltando a nos dar motivos para não, né? Assim, eu nunca escondi minha cara, então eu sempre mostrei minha cara por aí e tal, embora feia e barbuda, mas agora eu mostro com mais gosto porque eu gostei do que eu vi. O placar foi, digamos, o placar contou tanto a verdade quanto o Leco costuma contar a verdade nas suas entrevistas. Então eu acho que é uma atuação animadora. O Dorival sempre fala de evolução, evolução, evolução. Finalmente nós vimos palpável, assim, numa sequência de pelo menos 3 jogos em que o São Paulo foi visivelmente superior aos seus adversários nas 3 partidas. E é preciso que continue sendo, para a gente sair dessa, ter um final de ano digno, ouvindo a música Então é Natal, de Simone, e que ano que vem nós tenhamos um ano muito melhor. Mas primeiro vamos pensar nesse ano, primeiro vamos pensar em enfrentar o Sport do professor Luxemburgo, que não jogará com Diego Souza, que foi expulso na última rodada. Isso aí é uma coisa boa, eu acho, né? Esperamos que sim. Sport que tem Rogeimar, Wesley, Mena e Osvaldo. O perigo da lei do ex aí é uma coisa assim tenebrosa. Esperamos que não aconteça, né? A lei do ex que funcionou a nosso favor no domingo, esperamos que não funcione a favor do Sport agora nesse próximo jogo. Valeu, Pedro. Bom, queria também agradecer você, Aninha, por mais uma participação e aguardar por mais uma live. Aliás, que seja ainda mais feliz com vitória na próxima quinta-feira, né? Que seja feliz com vitória, que seja se livrando desse fantasma horrível que nos assolou por tanto tempo no Campeonato Brasileiro. Vamos apoiar o São Paulo, vamos pro Morumbi, só 16 mil vendidos até agora, tá baixo, né, perto do que a gente anda fazendo, então vamos comprar o ingresso logo, vamos, tem arquibancada ainda para todo mundo, não precisa de confusão. E muito obrigada pela companhia de vocês, obrigada Deba, obrigada Pedro, que semana que vem estejamos aqui, alegres, contentes com vocês, sempre às 8 horas, às quintas-feiras. Quem curte a live aqui, se tem uma empresinha legal, a produção tá falando assim, patrocina nós, gente, não custa nada, a gente bebe um néctar dos deuses produzido por vocês, sem problema nenhum, nosso copo tá sempre cheio, aliás. E até semana que vem, um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro Felipe, pra Marcela, amo vocês e daqui a pouco tô aí, tchau! É isso aí, a gente pode colocar sua marca no nosso copo, a gente falar, citar o néctar dos deuses, se você tiver alguma empresa de bebidas, pode nos patrocinar também, enfim. Comida também, gente, mas a gente gosta especialmente bastante comida, de bebidas. enviar amostras pra gente aqui, enfim. De copo sempre cheio, então, coração por favor, vazio. nos patrocine, que nós precisamos, né, pra gente continuar melhorando cada vez mais, esse estúdio ficar cada vez mais maravilhoso. Bom, agora queria primeiro agradecer todos vocês que estão nos acompanhando, valeu mesmo pela audiência. Quero convidar todos a debaterem com a gente na semana que vem. Como a Aninha falou, sempre às 8 da noite, nas quintas-feiras. Acompanhe a gente nas redes sociais. Instagram é @tricolores.live, facebook.com/tricolores.live. Segue a gente, acompanha a gente, sempre posta notícias do clube também. Enfim, e agora eu quero agradecer primeiro mandar um beijo de novo para minha priminha Bia, que está assistindo aí. Obrigado, Bia, um beijão para você. Meu pai, que sempre acompanha. Vitor, que agora já voltou aí para a escola, ainda está numa recuperação avançada aí do tornozelo, valeu também. Um abraço pro pessoal do Bonde Monumental, que está sempre comigo aí nos jogos. Enfim, pro Felipe, mais especialmente pro Felipe Chilian, que vai pro Canadá então daqui a alguns dias e vai acompanhar o Tricolor de longe. E claro, queria agradecer, na verdade mandar um beijo para uma pessoa muito especial, né? Queridíssima Carol, que está numa semana assim de muitas provas na faculdade, ela não consegue assistir ao vivo, mas depois acompanha esse beijo especial de noite, né? Mas quando chega em casa, então um beijão para você, minha linda, te amo, e encerro a live convidando a todos a comprarem os ingressos, esgotarem os ingressos para o jogo contra o Sport no Morumbi domingo. Então, grande abraço a todo mundo e a gente se vê na próxima quinta.